O homem nunca imaginou que o mago mais forte do reino desafiaria alguém tão desconhecido quanto ele. Afinal, aos próprios olhos, ele era só um simples professor de esgrima que vivia no interior. O que ele não sabia era que seus discípulos talentosos já tinham espalhado seu nome em segredo por todo o reino. Tudo começou naquele dia. Era o dia em que Jack estava responsável pelo treino dos cavaleiros. Depois de relatar o trabalho, o cavaleiro de cabelos brancos voltou correndo para o campo de treinamento. Ele só queria ver seu mestre mais uma vez, mas ouviu dizer que Jack já tinha ido para a cidade com Colonia. O cavaleiro de cabelos brancos ficou um pouco decepcionado, porque também queria levar Jack para a cidade. Com seus planos de encontro arruinados, só lhe restou relembrar o passado, sem poder fazer nada. Naquela época, quando ainda era jovem, seus pais o mandaram para o dojo de Jack. O motivo era aprender algumas técnicas de defesa pessoal. Ele achava que aprenderia apenas o básico da esgrima, mas para sua surpresa, a força de Jack superava de longe sua imaginação. O momento em que percebeu que havia algo estranho foi quando já estava no dojo havia 1 ano e meio. Certo dia, seu colega Landry estava fazendo um combate de treino com Jack. Mas estranhamente, Landry continuava hesitando. Quando finalmente atacou, Jack o derrotou sem esforço no segundo seguinte. Naquele momento, o cavaleiro de cabelos brancos pensou que talvez Landry fosse apenas fraco demais, até chegar a sua vez e ele ficar chocado ao perceber que Jack praticamente não tinha brechas. A única chance de atacar aparecia quando Jack a mostrava de propósito. Mas naquela época, o jovem cavaleiro de cabelos brancos não pensou muito nisso. Ele até achou que todos os professores de esgrima conseguiam fazer algo assim. Até que mais tarde, o dojo deles fez um treino contra outro dojo da cidade. O resultado foi completamente inesperado. Eles não só venceram com facilidade, como até o mestre do outro dojo não foi páreo para os golpes de Jack. O cavaleiro de cabelos brancos ficou totalmente sem reação. Será que aquele dojo simples do interior era na verdade incrivelmente poderoso? Mas Jack apenas sorriu e explicou que eles venceram porque o estilo deles combinava bem contra os adversários. Contra outros oponentes, seria difícil dizer quem era mais forte. Em vez de ficar obcecado por vitória ou derrota, era melhor pensar no que realmente tinham aprendido. O cavaleiro de cabelos brancos, ainda entendendo só pela metade, assentiu concordando. Mas naquele momento, percebeu de repente que sua faixa de cabeça tinha sumido, então voltou correndo ao dojo da cidade. E como esperado, a faixa tinha sido pega pelo garoto loiro que havia perdido para ele. O garoto o tinha atraído de volta de propósito para um duelo de verdade. O garoto loiro achava que só tinha perdido para o cavaleiro de cabelos brancos porque o combate de treino tinha limitado seus movimentos. Se fosse uma luta real, ele jamais perderia para um discípulo de terceira categoria de um dojo do interior. O cavaleiro de cabelos brancos recusou o duelo imediatamente, mas o garoto atacou de repente no momento crítico. Jack chegou a tempo e não só bloqueou o ataque, como em poucos golpes, derrubou as espadas de madeira das mãos deles. Ele também recuperou a faixa do cavaleiro de cabelos brancos. Logo depois, o mestre do garoto chegou. Ele rapidamente impediu seu discípulo de causar mais problemas e afirmou claramente que não importava quantas pessoas viessem, jamais poderiam derrotar Jack. Depois de dizer isso, ele chegou a se ajoelhar sobre um joelho e pediu desculpas a Jack. Aquela cena deixou o cavaleiro de cabelos brancos completamente chocado. No caminho de volta, ele estava cheio de culpa. Ele sentia que o golpe que Jack bloqueou por ele devia ter doído muito. Era culpa dele por ter causado problemas e feito seu mestre se machucar. Mas Jack balançou a cabeça. Ele disse que a culpa não era do cavaleiro de cabelos brancos, mas dele mesmo. Se tivesse voltado com ele mais cedo, aquele perigo não teria acontecido. Ao ouvir isso, o cavaleiro de cabelos brancos se emocionou até as lágrimas. A partir daquele momento, a semente da gratidão por seu mestre criou raízes silenciosamente em seu coração. 2 anos e meio depois, a esgrima do cavaleiro de cabelos brancos evoluiu absurdamente. Ele já tinha chegado ao ponto de conseguir aproveitar as brechas que Jack mostrava de propósito. Ele achava que passaria por um treino ainda mais rigoroso depois disso, mas Jack anunciou de repente que ele havia se formado. Jack disse que não havia mais nada que pudesse lhe ensinar, e então lhe entregou uma espada como presente de formatura. O cavaleiro de cabelos brancos ficou atordoado. Em sua cabeça, ainda faltava muito para alcançar seu mestre. Mas Jack estava extremamente decidido, o que deixou o cavaleiro de cabelos brancos profundamente perdido. Para testar suas habilidades, ele entrou no processo de seleção dos cavaleiros do reino. Ele achava que enfrentaria uma batalha difícil, mas, para sua surpresa, não só os outros candidatos não eram páreo para ele, como até os examinadores cavaleiros foram derrotados com facilidade. Nesse momento, o cavaleiro de cabelos brancos finalmente percebeu que a força de seu mestre provavelmente estava muito acima da de todos os outros. Então ele definiu um objetivo para si mesmo: nunca mais deixar seu mestre escondido no interior. Depois disso, o cavaleiro de cabelos brancos trabalhou incansavelmente, passo a passo, até se tornar comandante da Ordem dos Cavaleiros. Quando finalmente teve prestígio suficiente para criar um palco para seu mestre, já tinham se passado 10 anos inteiros. Ele achava que esse desejo nunca se realizaria, mas para sua surpresa, quando se reencontraram, Jack, agora de meia idade, estava ainda mais forte que antes. O cavaleiro de cabelos brancos não pôde deixar de se perguntar: será que seu mestre sempre tinha pegado leve com todos? Enquanto isso, Jack caminhava tranquilamente pela cidade com Colonia quando inesperadamente encontrou outro de seus alunos, Pfizer. Descobriu-se que, depois de se formar no dojo, ele veio para a capital e se tornou mago. Ao saber que ele havia deixado a espada de lado, Jack ficou um pouco decepcionado, mas ainda assim se sentiu orgulhoso dele. Foi então que um ladrão apareceu de repente. Lágrimas perdidas. Ei, toma!
Jack ficou surpreso ao ver que Fizer era, na verdade, um espadachim mágico capaz de usar espada e lançar magia. Vendo aquilo, Jack ficou orgulhoso e chocado porque seus discípulos realmente tinham superado o mestre. Pensando nisso, Jack não conseguiu conter o riso. De fato, o aluno tinha superado o mestre, então ele decidiu pagar uma refeição para os dois. Na manhã seguinte, Jack saiu cedo para procurar um restaurante adequado. Não que ele fosse especialmente esforçado, simplesmente acordou cedo sem motivo. Enquanto pensava em qual restaurante escolher, uma garotinha apareceu de repente diante dele. Ela se apresentou como a líder da tropa mágica do reino. No começo, Jack achou que era só uma criança da cidade brincando de faz de conta. Mas no segundo seguinte, a garotinha lançou uma magia de fogo. Jack ficou pasmo, sem entender por que a líder da tropa mágica viria procurar alguém como ele. A garotinha explicou que tinha ouvido falar dele por Fizer. Como a esgrima e a magia de Fizer eram impressionantes, ela já suspeitava há tempos que ele devia ter tido um mestre extraordinário. Enquanto caminhavam até um espaço aberto, Jack ficou confuso, se perguntando por que estavam indo para lá. Foi então que a garotinha falou de repente: "Espero que aceite meu desafio."